Olá, bem-vindos a mais um CIEBcast, o videocast do CIEB. Aqui é Júlia Santana, diretora executiva do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Nessa semana a gente está comemorando uma data muito especial, a política que foi lançada há um ano pela Presidência da República, da Estratégia Nacional Escolas Conectadas. Acho que vai ser uma conversa muito especial. Estamos aqui com a companhia de 2 técnicos do Ministério, cada um dos ministérios que está liderando esse processo, e acho que você vai gostar muito. Peço que você não perca a oportunidade de compartilhar. O que a gente vai discutir hoje interessa a grande maioria de todas as redes de ensino do Brasil. Participe, fazendo seus comentários, compartilhando. Também não perca a oportunidade de conhecer os outros episódios que a gente gravou. É muito, muito legal quando a gente tem o retorno de vocês, esses comentários, e a gente percebe que essas informações que são tão importantes para que se expanda o conhecimento da tecnologia educacional no Brasil está circulando. Muito bom. Então, vamos à apresentação deles. Para esse bate-papo, convidamos a diretora de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC, Anita Stefani. Muito obrigada, a gente está muito feliz de ter você aqui. A gente tem um contato muito próximo, né, Anita? Então, uma alegria estar com você aqui hoje. E o secretário Hermano Tércio, secretário nacional de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Muito obrigada, secretário, por estar aqui com a gente. Obrigado também pelo convite, prazer. Uma satisfação. Obrigada. Anita, eu acho que é uma semana, né, muito importante de celebração de um ano da Estratégia Nacional Escolas Conectadas, e queria que você contasse assim, um pouquinho para quem está nos escutando qual é a importância disso para a educação, para os estudantes brasileiros, o que eles podem comemorar também com a gente nesse um ano. Que bom. Bem, primeiro, obrigada, Júlia e CIEB, pelo convite. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas foi lançada há um ano, né, no dia 26 de setembro do ano passado, pelo presidente Lula, e ela reúne, na verdade, várias políticas de conectividade com foco nas escolas para viabilizar a nossa meta, que é 100% das escolas públicas brasileiras com conexão para fim pedagógico, né? Para uso da internet, pensando na melhoria da aprendizagem, no desenvolvimento das competências dos estudantes, pensando nos desafios do século XXI. Então, tudo isso é um tema muito complexo, envolve muitos atores, mas que tem um objetivo único, né? E bom, que é levar a tecnologia para melhorar a aprendizagem dos estudantes. E isso é importante porque quando a gente pensa em conectividade, né, hoje nas nossas vidas pessoais, profissionais, ninguém vive mais sem internet, né? Então, é uma realidade que não vai mudar, não vai voltar atrás. Então, a gente precisa incorporar isso também no currículo, né, no dia a dia, na formação dos estudantes durante a educação básica. Porque tecnologia a gente aprende usando. Então, precisa ter à disposição, precisa ter com qualidade, né, para uso pedagógico à disposição dos estudantes e dos professores, para que eles possam, de fato, incorporar aquilo e irem além, né? Serem criativos, serem produtores de tecnologia e, quem sabe, revolucionar um pouco ali a trajetória, né, de cada estudante. Quando a gente fala da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a gente está falando muito com foco em conectividade, né? Que aí o Ministério das Comunicações é o grande líder nessa área, mas também de vários eixos que são pedagógicos, de uso da tecnologia na sala de aula, passando pelo currículo, pela formação dos professores e gestores educacionais, também pelos recursos educacionais digitais disponíveis, né, para serem utilizados na sala de aula, e também de melhorias de gestão da educação usando tecnologia. Então, a tecnologia transversal mesmo, considerando todos os eixos que impactam a escola e o dia a dia dos alunos e professores. Então, são muitos pontos, né, que precisam estar bem conectados. Acho que foi um processo muito corajoso e muito bonito, assim, de 2 coisas, né? Dizer que só conectar a escola não funciona e, ao mesmo tempo, só formar professor não funciona, né? Então, tendo essa clareza de que é fundamental a integração de muitos ministérios, né? E um outro ponto é essa expressão, né, Anita, que você destacou, do para fins pedagógicos, né? O que quer dizer isso, uma conexão para fins pedagógicos? São 2 coisas, né? Uma é que não basta falar que tem internet em uma escola ou não. Isso é muito comum. A gente até, no censo escolar, a pergunta que se tem, que todas as escolas respondem, é se tem acesso ou não à internet. Sim ou não, é binário. Uhum. E, às vezes, até tem lá o ponto de internet, mas fica onde? Na sala do diretor escolar, né? Para uso administrativo somente. E isso, na nossa visão, não é suficiente, porque a gente precisa trazer a tecnologia nessa relação mesmo do processo de aprendizagem, do professor e do aluno. Então, a internet tem que estar disponível com qualidade, né?
Então, num patamar mínimo ali de nível de conexão, né? De velocidade, de latência, etc., para ser utilizada durante o período de aula pelos alunos e pelo professor, né? Conforme o projeto político-pedagógico da escola. Então, ele tem que estar com Wi-Fi dentro das escolas e numa qualidade, numa velocidade adequada. A velocidade adequada, só para quem entende disso, assim, como é que... A gente estipulou isso, existe o Comitê Executivo da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a gente teve discussão com vários especialistas e se colocou um parâmetro de internet de 1 mega por estudante para a internet fibra ótica, que é aquela que consegue entregar, né, uma qualidade, uma estabilidade maior, principalmente para escolas de ensino fundamental e ensino médio, porque aí a gente olha por aluno. No caso de escolas de ensino infantil, que a gente nem recomenda, né, o uso de tecnologia pelas crianças, a gente contabiliza o número de profissionais da educação. Então, pelos professores que a gente faz o cálculo. E também tem um patamar diferente de conectividade para quando não é possível a fibra ótica, né? Em alguns lugares remotos, onde por exemplo, conexão por satélite ou rádio, aí é um outro patamar que é pela unidade, né? Então, no mínimo 20 megas pela unidade escolar. Que legal. Imagino que o secretário Hermano está sabendo tanto de educação quanto você teve que aprender de telecomunicações. Isso é super bonito de se ver, né? Assim, secretária, ia ser muito bom ouvir de você como é que está, assim, nesse ano, desde que foi anunciado, né, esse processo da conexão das escolas. Tem 2 recursos super importantes que estão sendo geridos, né, diretamente pelo governo federal ou pela União, administrados. Se você puder explicar um pouquinho sobre esses 2 recursos e como é que tem sido esse processo de conexão das escolas. Quantas ao longo desse ano a gente pode celebrar aí que já estão nesse nível que a Anita contou para a gente agora? Tá bom, obrigado aí mais uma vez pelo convite aqui do CIEB. Então, é verdade, tem 2 recursos principais, né? Um advindo do leilão de radiofrequência do 5G, foi um leilão conduzido pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e que temos participação lá no grupo, o Ministério das Comunicações, o MEC, e é da ordem de 3,1 bilhões de reais para conectar ali as escolas mais difíceis, né? Foi definido na estratégia de escolas conectadas que esse recurso, que já estava até sendo utilizado pela agência de uma forma, né, que desse um freio ali de arrumação, que entrasse tudo no mesmo parâmetro, porque você tem várias fontes, tem esse recurso, outro que eu vou falar, que é do FUSH, Fundo de Universalização, outros recursos do MEC, para decidir, para todo mundo ficar no mesmo critério e ver que com esse critério, como é que a gente consegue chegar em todas as escolas do Brasil. Então, foi definido esse recurso de 3,1 bilhões, né, lá do GAP, que é utilizado por uma entidade, que é a entidade de apoio à conectividade das escolas, é a ACE, né, que é uma entidade privada, e que ela é controlada por esse GAP, que é um grupo de acompanhamento do processo de conectividade nas escolas, que é esse grupo que eu falei, que é presidido pela Anatel, com o Ministério das Comunicações e MEC. Aí, esse é um recurso, então, esse é o principal, né? Que vai conectar 40 mil escolas mais difíceis, escolas que não têm hoje nenhuma conectividade perto delas, que não daria para simplesmente contratar. Que, por exemplo, tem muitas escolas que hoje não está conectada ou tem uma conectividade ruim, mas você consegue contratar de alguém, pedir, eu quero contratar. Essas 40 mil, não. Elas, você tem que ou construir rede, que aí é um custo a mais, você levar a fibra ótica, tem uns que estão mais de 20 quilômetros de qualquer acesso à fibra ótica, então esse custo dessa rede é uma coisa e outro custo é você fazer o mensal, né, que a gente fala da conexão. Então, tem esse trabalho, o GAP ficou com essas 40 mil escolas mais difíceis. Mais ou menos a gente estima que 20 mil delas vão conseguir construir rede de fibra ótica e outras 20 mil vai ter que ser por satélite mesmo, porque o preço para levar fibra ótica tornaria inviável e aí a gente vai precisar fazer conexão via satélite. Mais ou menos a estimativa é que seja algo em torno de meio a meio ali. Certo. Tá? E outro recurso muito importante, que vai ser aí, a gente estima da ordem de 1,5 bilhão, por aí até talvez 1,9, que não está na estratégia, né, bilhão de reais, é do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Então, foi decidido que o recurso do FUSH, nos próximos 2 anos, né, todo recurso não reembolsável, que você não precisa pagar de volta, vai ser direcionado, já está sendo para a conectividade das escolas. E aí,
E o reembolsável também, a gente está dando um incentivo, né, para as empresas. O reembolsável, a gente não tem como obrigar a empresa a pegar um dinheiro emprestado, né? A maior parte do recurso do FUST é esse. Mas, assim, quem quiser pegar, está dando uma taxa menor. Em vez de ser TR mais 2,5%, baixa para TR mais 1% de juros só, para quem incluir no seu projeto a conectividade de escolas. Então, a gente tem aí 3,1 bi, mais algo entre 1,5 e 1,9, podendo chegar aí, então, perto de 5 bilhões de reais para isso, que conectaria aí em torno de 40 mil lá no GAP, mais umas 20 e poucas mil no FUST, algo em torno de 60 mil escolas, né? E as mais difíceis, né? Porque as outras que estão sobrando fora isso, serão escolas que já têm a internet passando na porta, né? Ou já tem até conexão, como a Anitta trouxe aqui, para fins administrativos às vezes, ou tem até uma velocidade menor. Então, são situações mais fáceis, mas essas... E tem os orçamentos, né, também no Ministério da Educação, né, que estão sendo executados pelos secretários, né, subnacionais. Tem mais 2 fontes de recursos grandes, assim, milionárias. Uma é o da PIEC, do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que ano passado a gente atendeu quase 97 mil escolas, que é um recurso pequeno, mas que é para isso. Normalmente é para mensalidade, né? Eles já têm o contrato de internet, aí é manter, né, pago, e eventualmente para ampliar a velocidade, comprar algum equipamento. E esse o próprio diretor que tem da autonomia, escola, né, para usar. Ele recebe por ano, esse ano a gente vai começar a pagar agora em outubro, e ele usa ao longo do ano. E, além disso, tem um recurso muito importante que foi passado na época da pandemia, né, para os estados, que foi por meio da Lei 14172, que era para a conectividade das pessoas quando as escolas estavam fechadas, né? E aí a gente, na época, né, o Congresso aprovou essa lei justamente para incentivar que as secretarias estaduais viabilizassem, por meio da tecnologia, a aprendizagem à distância. Muitos estados não conseguiram usar esse recurso à época, né? E aí a gente aprovou uma lei ampliando o prazo de utilização desse recurso e focando nas escolas, porque agora, ainda bem, as escolas estão abertas de novo, e a gente entende o papel da escola como central no processo de mediação da tecnologia para a aprendizagem. Então, agora, os estados, é um recurso no total de 3 bilhões também de reais, alguns já tinham usado uma parte, outros não, e metade, mais ou menos, desse valor é para a conectividade. E aí, as escolas estaduais, principalmente, vão ser contempladas por esse recurso, pelo recurso do PDDE e, eventualmente, por recursos próprios também dos estados e municípios. Isso é muito bom porque permite que os diversos atores, né, de toda a organização do sistema educacional estejam fazendo algo nesse processo, né? Então, diretores de escola com a PIEC estão podendo manter, né, esse custeio da internet, secretários estaduais estão evoluindo nesse processo da execução da 14172, como você falou, e existe, né, esse escopo de, salvo engano, 60 mil escolas, uma conexão mais complexa aí, né, Irmão? Então, nesse ponto, né, esse ano que a gente viveu agora de ENEC, em quantas já se pode celebrar essa internet de alta velocidade a partir da execução desses recursos que você trouxe para a gente? E o que está aí na esteira para os próximos meses? Isso, então, a gente conseguiu na fase 2 e 3 lá do GAP já contratar... A fase 2 e 3 foram 5 mil escolas, né? Teve uma primeira fase 1 que foi um piloto, 775 escolas, que foi só para ver como ia ser evoluído, né? Agora foi a fase que a gente chama 2 e 3, 5 mil escolas, dessas 5 mil, 1.800 por fibra, já estão contratadas, já estão sendo conectadas, 453 delas, pelo o número que eu peguei mais atualizado aqui, ontem eu peguei esse número, 453 já, porque essa semana estava dando 340, já pulou para 453. Dessas 1.800 já estão conectadas. Já estão conectadas? Já estão conectadas. Já estão conectadas. Eu acho que a gente ainda não leu essa notícia. Ainda não? Já estão... porque assim... São algumas fases, né? São fases. Que uma coisa é a conexão e também tem a construção da rede interna, que são dois fatores principais, né? Certo. Levar a conexão e construir, como a gente estava falando, a rede interna toda, de rede sem fio nas salas de aula. A cada 2 salas tem que ter um roteador Wi-Fi para se levar, né, para dentro da sala. Então, a conexão já está feita, mas em outubro agora está começando a construção da rede interna dessas escolas. Então, a gente, para esse ano, então, já tem um número, vai ter essas 1.800 aí sendo executadas. A fase 4 são mais 10.500 escolas, tá?
essas 10.500 já foi aberta agora no dia 20 de agosto, final do mês passado. Já começou a que a gente chama chamada para propostas, né? Em inglês o nome é RFP, Request for Proposals. E foi aberta dia 20 de agosto, está aberto ainda para as prestadoras, né, darem seus preços para conectar as escolas. E aí, até dezembro, a gente conclui essa contratação de mais 10.500. Então, a gente tem, né, 5.000, que 1.800 fibras já contratadas. Está faltando ali as 3.000 e poucas para satélite, que está ainda na definição da contratação aí, dessa contratação satélite, mas quando contratar, a tendência é que, né, que consiga conectar rapidamente. E essas 10.500 também no GAP esse ano contrata. Então, assim, a ideia é contratar esse ano 15.000 já estarem contratadas. E já conectadas é uma quantidade aí que a gente espera, pelo menos algo perto dessas 1.800 finalizar ainda esse ano, né? E vai ser, não sei se... Isso só pelo GAP. Pelo GAP, né? Aí tem o do FUSH também, que não sei se... Conte-me. Claro. Não, aí do FUSH, vamos lá, então... E o FUSH é histórico, né? Sim. O FUSH, estava até falando isso no outro evento que o pessoal fez para falar especificamente de um evento praticamente só de FUSH. Então, a educação é pé quente, pelo visto. Mas com certeza. Então, aí o FUSH passou, né, 23 anos sem ser usado. No ano passado, foram transferidos os primeiros recursos, né, do FUSH para o agente financeiro, foi o BNDES, mas só transferiu, também não fez nenhum projeto ano passado. E esse ano que a gente conseguiu, né, fazer os primeiros projetos reembolsáveis, que aí não necessariamente tem escolas, tem conexão de algumas escolas, 346, salvo engano, que estão nos projetos reembolsáveis, mas esse projeto, como eu falei, como ele é por pagamento, não tem como a gente obrigar a empresa, porque ela pega um empréstimo, mas conecta a escola. Se ela quiser a escola, a taxa é mais baixa. Então, está umas 346 escolas. Mas o principal são das modalidades não reembolsáveis. Então, nunca tinha sido usado também não reembolsável do FUSH. E tem duas modalidades. A primeira é o que a gente chama de Orçamento Geral da União, que é o governo mesmo dá um orçamento para a gente. E a gente fez um edital esse ano pela primeira vez na história, junto com o BNDES. Lá foi lançado lá para abril e maio. Saiu o resultado agora, final do edital, agora em agosto. E aí a gente conseguiu contratar, foram 3 lojas, 3 empresas, 1.396 escolas. E aí ainda teve uma concorrência, teve um ágio ali que sobrou um dinheiro que a gente vai conseguir mais em torno de 230. Então, algo em torno de 1.600 escolas com 60 e poucos milhões de reais para conectar com recurso direto do FUSH, pagando para as empresas conectar. Que barato. Isso já está contratando. E acho que vale que todos esses recursos que o Hermano está comentando, seja do GAP, seja do FUSH, a contratação é o início do serviço e a manutenção por 24 meses, né? Pelos recursos da União. É verdade. Depois seria absorvido pelo ente, né? Isso, tem 2 anos, né, para o ente se organizar. Secretário, esse processo todo, né? Estou entendendo que nos próximos meses tem muita novidade. A gente vai poder celebrar, então, o início do ano letivo que vem, já com muitos municípios vivendo essa realidade de conexão de alta velocidade nas escolas públicas? Sim. Tem uma perspectiva de quantos municípios a gente consegue ter a partir do início do ano letivo já, assim, em pleno voo? Provavelmente essas 1.800 escolas... Tem que ver quantas escolas em municípios. Ou que sejam escolas também. Eu sei que eu mudei a pergunta, mas pode ser escola. A perspectiva de vocês de quantidade de escola para o início do ano letivo? Já essas 1.800 da fase 2 e 3 do GAP, provavelmente já finalizada. Essas 1.600 que eu falei vai estar em andamento. Aí a gente tem que ver daqui para o ano que vem, porque o cronograma... Talvez não no começo do ano letivo, mas para abril, maio, assim, um pouquinho mais de tempo, né? Isso, mas a gente vai ter algumas, né? Que vai começar esse ano ainda, mas vai se estender durante o ano que vem. O que eu estou compreendendo, então, assim, foi um processo super complexo de estruturação desse modelo, né, de integração, né? E aí a gente tem, no primeiro semestre do ano que vem, já algumas centenas de escolas nessa realidade da internet para fins pedagógicos. E aí, para o cumprimento, né, desse compromisso do governo, eu entendo que segundo semestre de 25, e aí sim, 26 todo, ligando tudo. Né? Essa seria a ideia. Exato. Né? Aí 60 mil com
concluindo ao fim de 2020, na conclusão de 2026. É porque teve um ano, então a gente está comemorando agora um ano, né, de lançamento da ENEC. Então, acho que esse ano foi muito da organização e coordenação dos esforços, porque até interessante, por que foi optado por lançar uma estratégia nacional de escolas conectadas, não, por exemplo, uma política? Porque, na verdade, já existem várias políticas. Certo. O desafio, né, do governo é de coordenação desses vários atores e vários recursos e várias políticas que são de fontes Olhando diferentes. de fora parece fácil, né? Não, é bem complexo, né? Porque isso tem que padronizar, como a irmã falou. Primeiro você fala, a gente tem que falar todo mundo a mesma coisa. E segundo, depois que todo mundo está falando a mesma coisa, todo mundo coordenar os cronogramas e as priorizações, né? Porque é um grande xadrez. A gente tem 137 mil escolas públicas no Brasil. Quantas que vão para um recurso, quantas vão para o outro, né? Então, vai ser muito legal se tiver essa possibilidade de, quem sabe, né, uma coletiva, um anúncio de quais serão esses municípios que estarão, né, conectados. A gente tem muita clareza de que o piloto, né, da ENEC, há 10 municípios no Brasil vivendo essa realidade já, mas provavelmente é uma multiplicação muito grande já no início do ano letivo, né? Então, ter um momento de anúncio disso vai ser super importante, né? Sim, como você disse, assim, teve o piloto 10 municípios, foram 175 escolas, né? A gente agora já tem 450. Já tem um triplo. Triplo em pouco tempo. Em pouco tempo. Mas para a sociedade saber. Sim, claro que cada prefeito sabe, né? Mas para a gente acompanhando, né? Vai ser muito importante. A gente, assim, esse papel de divulgação dessas escolas é da entidade, da EASE, que é essa entidade privada, mas da gente, no papel do GAP, a gente tem cobrado, inclusive lá no subgrupo, melhorar essa divulgação. A divulgação. Então tem essa perspectiva de uma melhoria nesse processo de comunicação. Sim. Que bom, nossa. Agora, porque, como eu falei, também está faltando a rede interna, né? Porque fez a conectividade, a rede interna começa em outubro, agora a instalação. Então tem que ter as duas, para anunciar, tem que ter as duas coisas prontas. E eu faltei falar de uma fonte principal, talvez. Guardando. Porque o FUST tem o reembolsável, que eu falei, tem o não reembolsável somente geral da União, e uma terceira fonte que a gente conseguiu destravar também esse ano. Estamos em processo disso, porque o que você falou, tem essa estruturação, mas tem muita coisa que historicamente nunca tinha sido usada. Então, é destravar, e tem questões jurídicas, técnicas aí. Então, essa terceira fonte, por exemplo, que é uma modalidade do FUST, que a gente chama benefício ou renúncia fiscal, que a empresa, em vez de pagar, ela deixa de pagar e ela mesma usa seu próprio recurso para fazer conectividade. Essa modalidade estava prevista em lei desde o final do ano 2020. Então, fazendo 4 anos agora, mas nunca tinha sido usada, destravada, porque tinha problemas, inclusive legais, porque exigia a participação de um agente financeiro e nenhum agente financeiro queria participar, porque como a própria empresa usa recurso dela, o agente falava, eu não vou repassar recurso para ninguém. Então, para que você precisa de um agente financeiro? Mas estava lá escrito no decreto presidencial. Então, o que é que a gente fez? A gente teve que mudar o decreto presidencial. Então, a gente foi com a Casa Civil, que apoiou muito nesse processo, na ENEC, e conseguiu lá de forma até célere, porque isso foi tudo esse ano, você vê, já tomamos essa decisão, tinha uma discussão com o agente financeiro, o BNDES, até que quando viu que não ia progredir aquilo, a gente partiu para mudar o decreto, conseguimos mudar o decreto. Aí depois que mudou o decreto, a gente teve que fazer um edital para usar esse recurso. Então, é um recurso de 2024, 25 e 26, 40% do FUST de 24, 50% de 25, 50 e 26. E aí a gente criou o primeiro as diretrizes do edital, né, no Conselho, depois fizemos o edital mesmo, lançamos o edital dia 4 de setembro agora, esse mês já, período de 6 a 23, segunda-feira agora acabou o envio de proposta das empresas. Assim, a gente conseguiu primeiro destravar e lançar o edital, que é... E aí seriam mais quantas escolas? Porque eu acompanhei até 60 mil, a gente estava em 60 mil escolas. Não, mas nessa 60 já está contando com isso. É porque foram 40 do GAP e 20 com recurso do FUST como um todo. Somando aquele com esse. Essas 20 do FUST, então a grande parte é desse recurso... É porque tem um não reembolsável, porque a gente fez 1.600, que eu falei, né? Mas o outro grande parte é desse recurso, desse benefício fiscal. Porque aí, para esses 3 anos, a gente calculou lá mais de R$1 bilhão também, e que poderiam conectar se todas as empresas aderissem, que é uma questão difícil, porque tem empresa que é pequena, ela não tem saldo. Ela, às vezes, tem saldo para uma escola. Então, daria, se todas aderissem, daria mais em torno de... Poderia chegar a cerca de 20 mil escolas, né? A gente já teve
o fim das propostas, que foi segunda-feira, meia-noite, na verdade. Teve proposta... Várias atualizações aqui em primeira mão. Foi, quando chegou... Curiosa, vai falar o número, Não, não posso ainda falar o número final, mas eu vou falar um pouco assim do que a gente já sabe. Quando chegou tipo 9 horas da noite, estava pequena a adesão. E aí começamos a procurar a empresa. Olha, você não mandou, por acaso não chegou? Aí a empresa, não, estou fazendo. Várias grandes fazendo. Teve uma variação então boa aí nesses 45 Foi, não, teve muitas que depois de 11 horas da noite a gente recebeu. e se você olhar, assim, as empresas grandes, né, são responsáveis pela grande parte do recurso. E as maiores que arrecadam mais para o FUSH, porque são as grandes prestadoras, principalmente do serviço móvel pessoal de telefonia celular, que tem 3 grandes agora só, né? E elas têm a maior parte do recurso. E a gente sabia da importância, a gente também teve uma discussão, assim, para conseguir fazer esse edital teve essa dificuldade legal. E segunda, de conseguir fazer de uma maneira que tivesse adesão. Sem dúvida. Porque quando a gente pega um dinheiro e faz uma licitação com o OGU, qualquer empresa pode ganhar umas pequenas que tem um custo operacional menor, elas vão lá. Só que nesse caso a gente não pode pegar o dinheiro de uma e contratar outra. A própria empresa tem que usar. Aí tem empresa que diz, meu custo operacional é 50% maior que isso, 100%. Aí eu digo, eu não posso aí trazendo te deixar fazer pelo seu preço, tem que ser o mesmo preço. Para a realidade do nosso público aqui, né, que é de diretores de escola, secretários de educação, que tem a celebrar o seguinte, vê se eu entendi bem, um processo bem complexo de revisão de normas, estruturação de processo, integração de áreas, né, para se viabilizar que o máximo possível de escolas do Brasil sejam conectadas com esses recursos. O que a gente está entendendo é que cerca de 60 mil escolas serão conectadas a partir desse processo que é super complexo, né? Sim. Que em breve a gente vai estar comemorando aí, vai ter um anúncio de alguns municípios já nesse processo de expansão. Sim. Eu vou, se vocês me permitirem, já seguir para um outro ponto da ENEC, que foi algo que a gente também no terceiro setor celebrou muito, né? Que é esse anúncio também na perspectiva de viabilização de uma ata de registro de preços para equipamentos, né? Porque precisa ter a internet, precisa ter o equipamento, né? E era algo que eu vi, assim, como secretária, né, no período que eu fui secretária, muitos secretários têm muita dificuldade, né, Anita, nesse processo de desenvolvimento de contratação. E isso vai ser facilitado em breve. Já tem data? Como é que é? Sim. A ENEC são 6 eixos, né, no total. O primeiro, que é o que tem mais recursos, né, porque é o investimento em infraestrutura mesmo, né, tanto é que está dentro do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, que são esses que o secretário Mano falou. Tem um segundo eixo, que é o de dispositivos e ambientes, que a partir do momento que tem a internet, como que a gente vai usar? Precisa de um celular, de um tablet, de um notebook. E aí, o apoio técnico do Ministério da Educação, por meio do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai ser uma ata de registro de preços nacional, de 9 itens, né, de 9 dispositivos eletrônicos para utilização em sala de aula. Chromebook, notebook, tablet. Tá todo mundo com o olhinho piscando agora, ó. Vai ter até projetor, né, TV, Smart TV e tal. Justamente porque tem muitas redes que até têm o recurso. Eles até têm recurso próprio para fazer uma licitação. Mas um processo de licitação é complexo, né? Burocrático, demanda uma equipe técnica especializada. Muitos municípios não têm esse conhecimento e essa capacidade instalada. Então, ao momento que o Ministério faz uma ata nacional, os entes só têm que aderir. Eles colocam o recurso deles, mas eles aderem, o processo licitatório já está feito. Ele apenas fala, eu quero 50 notebooks, 10 Chromebooks, de acordo com a demanda, né? Então, a gente está no processo, já colocou em audiência pública, né, em consulta pública, está agora está sendo revisado pelo Ministério de Gestão e Inovação, que é obrigatório por esse tipo de compra, e a gente está com a previsão de, em outubro, lançar a ata. Então, assim, se eu sou um prefeito ou um secretário municipal de educação e eu tenho recurso, ou tenho alguma perspectiva de ter, e tenho dificuldade nesse processo, eu tenho que ficar de olho para estar atento à publicação dessa ata. Isso, para poder aderir. Né? O total a gente está estimando em até R$1 bilhão, né, de demanda, né? E aí a gente, se tiver mais demanda do que isso, que eu particularmente acho que teremos pelo tamanho do Brasil, né? A gente vai ter uma ordem de priorização, de acordo principalmente pensando na equidade, né? Naqueles que precisam mais e tal. Anita, recursos que a secretaria eventualmente tenha no FNDE, vai poder utilizar também na ata ou
ou é recurso próprio? Você diz assim, naquelas do PAR. No PAR, por exemplo, vai poder. A gente tem algum no mecanismo do PAR, né? Sim. A gente, quando autoriza ali alguma iniciativa, um planejamento, se já tiver uma ata, até a contratação fica mais fácil. Emenda parlamentar provavelmente também. Que legal. Então, né? Acho que isso é um momento para se ficar atualizando ali o site para ver quando a gente vai anunciar certamente. Que legal, muito bom, parabéns. Eu acho que a gente também tem bastante coisa a explorar em relação à parte pedagógica, que eu imagino que você tem novidades para contar aí pra gente. Então, assim, atualmente, né, depois desses 365 dias de ENEC, o que estudantes e professores brasileiros já estão vivendo no dia a dia de sala de aula relacionado a essa parte do processo pedagógico? Ótimo. Os outros 3 eixos da ENEC, que são mais focados na parte pedagógica, um deles é o currículo, né? O currículo na educação, a gente fala muito que é o coração, né, de todo o processo educacional. A gente já teve na BNCC, né, quando a BNCC foi homologada, aquela competência transversal do Cultura Digital, né, que já falava sobre a questão de incorporação e uso de tecnologia nas práticas pedagógicas, no desenvolvimento do conhecimento e das competências dos estudantes, para uma utilização crítica, reflexiva, consciente, positiva da tecnologia durante o processo da educação básica como um todo. E ela é tida como transversal, né? Então, você pode trabalhar com tecnologia na disciplina de português, você pode trabalhar na matemática, em biologia, tudo é possível trabalhar pedagogicamente. Então, a gente, além disso, em 2017, quando teve a BNCC, depois, em 2022, teve um complemento à BNCC, que foi a BNCC da computação na educação básica, que aí é mais específico, é um uso de tecnologia ainda mais detalhado, não só de forma transversal, mas focando no desenvolvimento de habilidades e competências dos estudantes, pensando na questão de pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. E aí, essa implementação ainda não aconteceu de maneira tão forte em todas as redes, né? Então, os municípios já tinham se adaptado à BNCC, os currículos, em 2017, naquele processo, né, de implementação da BNCC. E aí, em 2022, veio esse complemento e muitos já estavam com os currículos próprios, né, feitos. Então, agora o MEC fez, ao longo do ano passado e início desse ano, a gente fez uma série de seminários, né, online, para discutir a questão da educação digital, né, como que a gente trata isso no currículo, na educação base, na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio, né, como que a gente trabalha essas competências que mudam de etapa a etapa. E agora a gente vai sair até o final de outubro também um guia de implementação da BNCC, né, para ajudar principalmente os municípios, mas também as redes estaduais a implementarem a BNCC Computação no currículo, né, na mudança ali curricular. Então, essa é uma primeira grande questão, assim, que reestrutura a forma né, do ensino dessa temática dentro E vai ser bem aplicada à realidade de cada secretaria. A gente fez uma consulta ao Conselho Nacional de Educação também, justamente para entender melhor, a partir do complemento da BNCC, se a obrigatoriedade, né, considerando também que a gente tem a PNED, a Política Nacional de Educação Digital, se é necessário um componente específico de educação digital, como, por exemplo, um componente curricular, né, como a PNED fala, ou se ela pode ser tratada de forma transversal em todas as disciplinas. E o Conselho Nacional de Educação falou, olha, o importante é que o tema, né, seja contemplado de acordo com o que cada currículo contemplar, mas tem que estar previsto no currículo. Então, essa eu acho que é a primeira grande alteração, assim, o Ministério não está... Em tese, esse processo já deveria ter acontecido, a implementação da BNCC Computação estava com prazo de 1 ano, né, para acontecer, que terminaria no final do ano passado, mas a gente entende que é um processo um pouquinho mais longo e que precisa ter mais apoio do governo federal, que até então não estava tendo tanto. Então, a gente vai apoiar aí ao longo deste ano, como a gente já começou a fazer com os seminários, com o guia, e no ano que vem com a assessoria técnica aos municípios e estados. Esse ano a gente já começou com os estados, assessoria técnica. Como está tendo eleições municipais, a gente vai oferecer após as eleições municipais também para os municípios, para começar no ano que vem com as novas gestões, né? Porque tem muita mudança agora. Sem dúvida. Então, esse é o primeiro eixo de currículo. O outro eixo é formação dos professores e gestores da educação para o uso de tecnologia. Então, a grande novidade que a gente lançou no mês passado foi um referencial de saberes digitais docentes,
que é um pouco apoiar os professores da educação básica, assim, eu quero ensinar, eu quero saber e poder falar sobre tecnologia para os meus alunos. Só que eu não sou formada nessa área, né? O que eu tenho que desenvolver na minha formação continuada, né? No meu desenvolvimento profissional, para eu conseguir ter a habilidade de passar isso para os meus estudantes. Então, a gente criou um referencial. Inclusive, a matriz de competências digitais que o SEB tem foi uma dos referenciais que nós utilizamos, além de outros internacionais, para apoiar tanto os professores naquele seu autodiagnóstico, né? De falar, isso eu faço, isso daqui eu ainda não faço. Como que eu posso melhorar isso na minha prática pedagógica? Mas, principalmente, para apoiar as formações que o MEC vai oferecer para os entes, de acordo com trilhas formativas para o desenvolvimento de competências específicas, como das próprias redes. Então, poder fazer os seus próprios cursos. Uma coisa super importante dos professores fazerem agora é ir conhecer esse referencial, né? E buscar esse processo da autoavaliação. Exato. Está no site do MEC, né? No www.mec.gov.br/escolas conectadas. Lá tem o referencial desses saberes digitais docentes. E no site do AvaMec, que é a nossa plataforma de cursos online gratuita do MEC, a gente subiu o autodiagnóstico, que é esse processo de olhar para a sua própria prática pedagógica, entender do ponto de vista de uso de tecnologia o que eu já faço, o que eu não faço, o que eu posso aprimorar, e a partir disso vai ter indicações também de formação. E, Anita, como a gente prevê, né, que tem recurso da Secretaria de Educação também importante para focar em formação, o secretário vai ter acesso a essa autoavaliação dos professores em algum momento para poder desenhar a política também? Sim, da sua própria rede. Hoje, pelo sistema, ele não consegue ele mesmo baixar da rede, mas a gente, pelo MEC, a gente vai conseguir fornecer. Então, a gente lançou em setembro. A gente tem feito, né, um processo para os professores fazerem esse autodiagnóstico. Não é obrigatório, né? É realmente um processo formativo, né, na nossa visão. A gente recomenda, mas não tem nenhum tipo de obrigatoriedade. E aí, a partir do momento que uma rede incentivar os seus professores, porque é importante o papel da própria rede, né? Incentivar os professores a fazerem esse autodiagnóstico. Faz de conta que eu sou um secretário municipal, tenho ali uns 300 professores, consegui mobilizá-los, né, para que eles fizessem a autoavaliação. E aí o MEC consegue passar só para aquele secretário, né, de acordo com o que o professor permitiu ou não o compartilhamento, inclusive dos dados pessoais, né, do professor ou não. Tem alguns que vão preencher somente de forma anônima, mas a gente vai dar esse diagnóstico, né, da rede para o secretário. E até para aprimorar a mobilização também, né? Porque talvez falte alguns ele vai ter a condição de visualizar. Então, essa foi a segunda grande novidade, assim, que muda diretamente para os professores e para as redes. E aí, por fim, a gente está falando dos recursos educacionais digitais, que existe já uma plataforma do MEC, que chama MEC-RED, que hoje já tem mais de 300 mil recursos educacionais digitais gratuitos, curados, né, vinculados à BNCC, e que a gente vem aprimorando o processo, colocando novos recursos educacionais, incentivando, né, que os próprios professores produtores coloquem ali os seus materiais. Então, tudo isso já está na plataforma, é gratuita, pode ser usada por todo mundo. E também é o acesso pelo site do MEC. Sim, também tem. São duas plataformas, né? Do site do MEC, a gente fala das duas, mas uma é o avamec.gov.br, que é o de cursos para professores, e a outra é o mecred.gov.br, que é de recursos educacionais digitais para professores e alunos usarem como complemento à educação. Maravilha. A gente está perto, assim, faltam uns 10 minutinhos para o nosso papo encerrar. Eu tenho mais duas perguntas que são muito importantes. Uma, eu acho que vai para a Anita, e outra vai para o secretário Hermano. A Anita, quando eu te ouço falar de todo esse processo que está acontecendo direto, né, de contato com recursos educacionais digitais, a gente pensa assim, será que essa secretaria tem uma boa gestão? Sabe se o aluno está frequentando, se o professor foi alocado na turma? A gente pensa muito numa parte mais burocrática, mas que é fundamental para esse tema existir também, né? E eu sei que o MEC tem novidades em relação a essa parte tecnológica também. O que você traz para a gente de novidades? Sim, o último eixo da ENEC é um eixo de gestão e transformação digital, né? O mundo inteiro já passou por uma revolução digital, né? E o governo também. A gente tem avançado muito no fornecimento de serviços públicos digitais, né? Facilitação e desburocratização de muitos dos processos administrativos e tal. Na educação, isso também não deveria ser diferente, né? Então, já tem muito avanço tecnológico que ajuda a otimizar a gestão de uma secretaria de educação ou de uma escola, do ponto de vista do processo administrativo
administrativo mesmo, né? Do dia a dia ali da escola, o dia a dia da secretaria. A gente desenvolveu, no âmbito do Ministério da Educação, um sistema gestão presente. Ele é um hub de dados educacionais, que basicamente padroniza alguns dados, que a gente tem chamado de conjunto mínimo de dados educacionais, para que qualquer escola, se é lá no interior do Amazonas ou na capital de São Paulo, quando vai matricular um aluno, ter ali um padrão, né? Um protocolo de matrícula, um protocolo de registro da frequência, um protocolo de lançar o diário de classe, né? Que a gente fala, as notas e tal. Então, tudo isso a gente vem estudando e oferecendo, por enquanto, para o ensino médio, até para viabilizar o pé de meia, né? Que é uma política nacional importante. Foi necessário fazer isso, porque cada escola cada rede faz o seu registro de frequência do seu jeito, né? Que faz parte da autonomia do processo educacional. Só que a partir do momento que a gente tem uma política nacional que precisa ter um padrão de controle de frequência, a gente teve que oferecer esse sistema. A partir do ano que vem, aí essa é a principal novidade, para além do ensino médio, a gente quer estender a oferta, né, à disposição para as redes que quiserem isso, um sistema de gestão de processos escolares. Então, utilizando a tecnologia, né, que a gente está falando aqui de tecnologia, mas não para o aspecto somente de aprendizagem, mas também para a melhoria da gestão. E aí vai ser um sistema, né, gratuito, referendado pelo MEC, então com toda a segurança de LGPD, de todos os protocolos de segurança de dados e de informação, que a gente vai oferecer para quem quiser fazer matrícula digital, online, para quem quiser fazer o controle de frequência, para quem quiser. É adesão livre, diário de classe e enturmação e também transferências, né, de escolas e entre redes, né, que essa é uma diferença também. Hoje, para quem, né, acompanha assim, a educação, a gente tem... cada rede é um mundo em si mesmo, né? Então, se um aluno sai da minha rede e vai para uma outra rede, pode ser o município vizinho. Ou mesmo no mesmo município, a escola estadual. Muitas vezes não tem essa conexão, né? Então, vira como se fosse um novo aluno, né? Começa, entre aspas, do zero em muitos lugares. Com esse sistema, a gente vai poder garantir ao estudante o direito dele sobre a trajetória escolar. Porque ele, é o mesmo aluno, né? Se ele muda de uma escola para outra, aquilo tem que manter a trajetória. E isso é bom para o poder público garantir a permanência, né? Fazer políticas de combate à evasão, por exemplo. Então, a gente vai oferecer isso a partir do ano que vem. Você já tem uma ideia para os secretários, inclusive, né? Até a pergunta para o secretário Hermano também vai ser parecida com essa, assim. Eu sou um prefeito, chegou meu secretário de educação e talvez ele sinta a necessidade de contratação de um sistema de gestão. Ele vai aguardar até quando? Será que ele espera o MEC para esse processo? Como é que vai se dar esse período aí ao longo do início do ano que vem, em relação ao sistema? A previsão nossa, como vai ter mudança, né, por conta das eleições, e tem muita mudança, né, dos secretários municipais, a gente entende que a partir de março ali já dá uma estabilizada, a gente já tem os novos interlocutores, pelo menos nos municípios. Então, em março, a gente quer lançar para adesão. Então, os municípios que quiserem falar, eu quero ter acesso e usar o sistema de gestão gratuito do MEC para a gestão escolar. Aí, talvez 1 ou 2 meses de adesão, a gente vai começar, quando aqueles que aderirem, a gente vai fazer um processo formativo dos operadores do sistema, né, em âmbito da secretaria e o âmbito da escola, os diretores escolares, e o sistema vai estar disponível para utilização pelos professores, né, porque aí os professores que vão lançar nota, lançar frequência e tal, a partir do segundo semestre. Olha, então, super são novidade. Alguns meses, tem um processo ali ainda, né, de desenvolvimento. E eu sei que tem muita decisão, né, política e orçamentária, né, de contratação de uma solução privada ou até desenvolvimento próprio. A gente recomenda, né, que olhe assim nos próximos meses, porque é uma possibilidade que não vai ter custo, né? Então é gratuita e com o selo de qualidade e segurança do MEC. Excelente. E eu vou seguir, secretário, com essa pergunta final parecida com essa, né? Se eu sou um prefeito, fui eleito, estou entrando com gás no meu município e o meu secretário de educação está muito animado, vendo as perspectivas de conexão de escolas, né? Eu vejo que meu município ainda não foi procurado para a conexão das escolas e eu estou ainda numa situação muito frágil. O que eu faço? Quem eu procuro? Como é que eu faço para saber quanto tempo falta para o Ministério das Comunicações e o GAP ou o FUST, né, os recursos chegarem no meu município? Olha, depende um pouco da situação, né, de cada escola, porque cada um está num projeto que a gente está falando, pode ser do MEC, mas eu acho que procurar
a ENEC, né, Anita, que a gente consegue dar uma previsão ali de acordo com o nível. Hoje já tem a lista de escolas, né? O MEC fez esse trabalho, né, de refinamento aí constantemente. É quem nos fornece a lista de cada edital desse que a gente vai decidir, vamos conectar. Então a gente já tem a lista que foi para o edital, por exemplo, agora que eu falei do benefício fiscal ali do FUSH. Então a gente já tem, vai sair, assim, como eu falei, dia 23 agora venceu a proposta, mas agora ainda em outubro a gente vai ter uma definição das escolas. Então, ele pode nos procurar, a gente vai dizer, olha, vê se está naquela lista de escolas e o data. Inclusive é isso, nesse edital a gente vai receber, cada escola tem um desconto e um prazo de atendimento. Excelente. E aí o desempate vai ser primeiro pelo desconto do valor e segundo pelo Certamente prazo. vai ter muita gente batendo na porta. Isso é muito bom, né? É bom. E aí, a gente já vai finalizando esse edital agora em outubro, já vai saber. Então, como você perguntou, o prefeito, o secretário, ele pode nos perguntar, olha, está na lista de atendimento e como é que está a minha escola? Se está em que projeto? Está em um projeto, está em outro? Já tem previsão? Já contratou? Porque, como você disse, o primeiro ano ele é complicado porque envolve destravamento e tal, mas as contratações. Mas uma vez contratado, perfeito, a gente já tem a perspectiva. Então, esse edital foi até 26. A gente já vai ter tudo até 26. E se ainda não está a contratação, ele consegue saber também com vocês, olha, a perspectiva é para o próximo lote, ou para o lote seguinte ao próximo. Sim, sim. Isso vai ser super importante, né, esse anúncio também. A gente deve ter tudo contratado até, provavelmente, né, acredito, até o primeiro semestre do ano que vem. Já tudo contratado para ser executado até o final de 26. Então, vai chegar uma equipe super animada nos municípios e vai poder celebrar também, ter uma perspectiva aí de organização do processo de contratação, não só do sistema de gestão, mas principalmente também desses recursos que são muito vultuosos, né, Anita, de conectividade. Isso vai permitir uma organização orçamentária muito importante para os municípios. A gente está encerrando. Eu queria agradecer muito vocês e parabenizar, porque eu acho que todo esse trabalho por trás é super complexo, a gente não tem a oportunidade de mergulhar no detalhe. Meus parabéns, um abraço a cada um dos ministros e as equipes. Não sei se vocês gostariam de fazer uma última fala, algum ponto que a gente tenha esquecido de comentar. Olha, eu acho que o recado que fica é que a gente precisa tratar a educação dentro do século XXI, né? E nunca é a tecnologia substituindo o professor, substituindo o processo humano, né? A gente entende a tecnologia como uma aliada mesmo. E para isso a gente precisa de conectividade, a gente precisa de dispositivo, a gente precisa de formação dos professores. Mas a gente entende que é um processo, não é da noite para o dia, é uma mudança cultural, mas que entendemos que vai acontecer com o apoio de todos, né? Se sentindo corresponsáveis nesse processo. Que bom. Bom, então, só para deixar o recado também aqui de confiança, né, no projeto, na estratégia, que isso vai acontecer. A gente, volta e meia, é questionado sobre a capacidade do governo de fazer isso, porque, assim, 138 mil escolas em pouco mais de 2 anos, né? Teve 3, assim, mas com esse início todo, precisando destravar. E aí, quando a gente faz essa conta, eu sempre gosto de fazer essa conta, dá 120 ou mais, dependendo do recorte que a gente pega, 160 escolas por dia. Então, uma hora que a gente conversa ali, a gente tem 45 minutos de escola, já dá ali em torno de 15 escolas que precisariam ser conectadas nesse tempo que a gente está conversando aqui. Entendeu? E fazer a conexão e fazer a rede sem fio, imagina, é um número, né? E quando a gente pensa nesse número, já teve questionamento, vai conseguir mesmo? Isso aí não é uma meta absurda. Então, vocês estão reafirmando. Estamos reafirmando. E sabe que eu queria... Desculpa, você... Não, isso é reafirmando e dizendo a confiança. E, como você disse, tem muito trabalho complicado, a gente sabe disso. Eu acho que não tem um dia que a gente não trabalhe pensando na ENEC, né? Que não tem alguma coisinha, pelo menos, da ENEC por dia, mas a gente está confiante, porque essa parte principal, né, que é desafio, a gente está vencendo aqui. E aí, como falou, depois que entra no regime, pegou velocidade cruzeiro. Até os fogos, não sei. Mas desculpa que eu interrompi sua pergunta. Secretário, eu queria então encerrar e dizer que eu estou muito à vontade de conhecer você hoje. A Anita já é uma grande, uma pessoa que eu admiro demais, uma técnica que eu admiro demais. Dizer que eu estou à vontade de dizer, estou aguardando o convite para a coletiva em que a gente vai anunciar aí a conexão, o início do ano letivo que vem já com alguns municípios bem expressivos para que a sociedade consiga ver, assim. Podemos aguardar, né? Posso aguardar o convite? Com certeza. Ai, obrigada. Parabéns, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Até breve, gente. Por favor, não deixem de compartilhar. Acho que foi um episódio muito especial, cheio de novidades, e vamos em frente aí
propagando a tecnologia educacional para as escolas públicas brasileiras. Até breve. Tchau, tchau.